Oi, galera do CF3, mais uma videoaula para vocês e dessa vez nós vamos falar sobre matéria. Bom, a química, ela faz parte da disciplina de ciências e é um ramo da ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então vamos partir daí. O que é matéria? A matéria, ela é formada por partículas e tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Um celular, um computador, você, tudo isso ocupa um lugar no espaço, então é considerado matéria. Além disso, a matéria ela vai apresentar volume, que o volume nós conseguimos medir ele e ele é o espaço que essa matéria está ocupando. E nós medimos ele da seguinte forma: altura vezes largura e vezes profundidade. Olha só o exemplo. Aqui temos um exercício para descobrirmos o volume. Olha o que ele nos diz. Uma caixa d'água tem um formato de um paralelepípedo retângulo com base de 20 metros e 5 metros. Então, 20 metros seria o comprimento e 5 metros seria a largura. Esses aqui são valores que representam a base. E uma altura de 8 metros. Ele pergunta: qual a capacidade de armazenamento de água dessa caixa d'água? Para a gente descobrir o volume, basta multiplicarmos comprimento vezes largura vezes altura, representado pela letra H. Então, seria 20 metros vezes 5 metros vezes 8 metros. 20 vezes 5 é 100. 100 vezes 8 é 800. Metros vezes metros vezes metros são metros cúbicos. Então, a capacidade dessa caixa d'água, o seu volume é de 800 metros cúbicos. Também a matéria vai apresentar massa. E quanto maior for a massa, mais difícil será da gente mover essa matéria, tá? Pensa só comigo então. Nós temos aqui uma árvore. A árvore, ela ocupa um lugar no espaço, então ela é considerada matéria. Quando eu pego uma porção dessa árvore, uma parte dessa árvore, o tronco, que é matéria, ele passa a ser chamado também de corpo, tá? Então, eu tenho uma matéria, que é a árvore, e tenho uma porção da matéria, eu tenho uma fração dessa matéria. Isso aqui é o corpo. Quando eu tenho uma utilidade, eu fabrico uma cadeira com esse tronco, eu dei uma utilidade, né? Passa a ser o objeto. E todos esses três são matérias, são considerados matérias. E nós podemos encontrar a matéria em diferentes estados físicos. A água, no estado líquido, ela vai assumir a forma do objeto que ela estiver. Por exemplo, se eu pego 250 ml de água e coloco dentro de um copo, ela vai assumir aquele formato do copo. Agora, se eu transferir essa água para uma xícara, ela vai assumir a forma da xícara sem alterar o seu volume. Agora, quando pegamos uma pedra de gelo, nós vemos que ela está dura, então ela está no seu estado sólido. A água no seu estado sólido está assumindo aqui um formato definido. Então, ela tem aqui a forma de um cubo. Independente do lugar que ela estiver, sempre terá esse formato. E existe o estado gasoso. Nós sabemos, mesmo sem enxergar, que existem vários tipos de gases e vapor de água aqui no meio, e nem por isso deixam de ser considerados como matéria. Quando nós enchemos uma bexiga, o gás que expelimos lá dentro da bexiga do balão vai assumir aquele formato. Então, ele está ocupando um lugar no espaço, portanto, é matéria. O que nós podemos também tirar disso é que quando tem uma bexiga cheia de gases, nós conseguimos apertar ela. E quando fazemos isso, nós conseguimos aumentar e diminuir o seu volume. A conclusão que a gente tira daqui é que a matéria no seu estado gasoso pode ter uma forma e volume variados, tá? Então, os três estados físicos da matéria são esses: líquido, sólido e gasoso. E os estados físicos variam de acordo com a temperatura, tá? Eu falei no início dessa videoaula e também em sala que a matéria ela é formada por partículas. Os estados físicos da matéria dependem dos espaços existentes entre essas partículas. No estado sólido, as partículas elas estão bem próximas uma das outras, por isso que ela está no estado sólido, quase não há espaço livre ali. Quanto maior for a energia,
as partículas elas vão estar menos agregadas, nesse caso aqui o estado líquido. E por fim, mais separadas ainda as partículas, ela vai estar no estado gasoso. Essa mudança de estado físico uma para outra, além dos espaços existentes entre as partículas, depende também da temperatura. Quando nós temos a transformação do estado físico de uma matéria para outro, significa que ocorreu também uma variação de energia, de calor, de temperatura dentro daquele sistema. Então, olha só, se nós temos aqui uma matéria que está no seu estado sólido e vai para o estado líquido, ocorreu a fusão. É o nome do processo que se dá essa mudança de estado. Agora, se ela está no estado líquido e vai para o estado gasoso, ocorreu a vaporização. Na fusão e na vaporização envolve aumento de energia, mais energia. Também ocorre da seguinte maneira: está no estado gasoso e passa para o estado líquido, ocorreu uma condensação. Do estado líquido para o estado sólido é o mais fácil, solidificação. Na condensação e na solidificação, houve uma queda da temperatura, menos energia envolvida nesse sistema, tá? A vaporização também tem alguns processos, que é evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é quando você lava ali a sua roupa, estende no varal e deixa ela secar sozinha. Gradualmente ela vai secando sozinha, então está ocorrendo a evaporação. A ebulição é quando você pega, por exemplo, uma vasilha de água e vai aquecer, coloca no fogão e aí vai incidir calor sobre ela e ela vai aquecer, vai atingir uma temperatura que é o ponto de ebulição dela, ela começa a ferver. Então ela está passando para o seu estado gasoso a partir da ebulição. A calefação, um exemplo, é quando às vezes você está um pouco atrasada, a sua roupa que você precisa sair não está totalmente seca e você precisa secar. Você pega um ferro de passar e passa sobre a roupa. Então, a temperatura do ferro é muito superior à temperatura de ebulição. Quando você encosta lá o ferro quente no tecido molhado, chega a fazer aquele barulhinho. Tss. Então, aquilo ali é a calefação, tá? E tem mais uma coisa. O ponto que ocorre o início de mudança do estado físico tem nome. Por exemplo, quando eu estou no meu estado sólido e atinge uma determinada temperatura e vou para o estado líquido, significa que eu atingi o ponto de fusão. E quando eu estou no meu estado líquido, atinjo determinada temperatura e vou para o estado gasoso, ocorreu ali o meu ponto de ebulição. Para ficar melhor, eu vou dar um exemplo. A água congelada, o gelo está ali formado abaixo de 0 graus Celsius. Geralmente é essa temperatura. Então, abaixo de 0 graus eu tenho um cubo de gelo. Quando eu atinjo a temperatura de 0 graus, ele começa a ficar líquido. Então, está ocorrendo a fusão. Então, a 0 graus Celsius é o meu ponto de fusão. A temperatura continua sendo elevada até atingir 100 graus Celsius. Em 100 graus Celsius, o líquido começa a ir para o estado gasoso. Então, aqui é o meu ponto de ebulição. Bom, gente, esse é o conteúdo da nossa videoaula. Na verdade, é uma revisão, nós já vimos sobre isso em sala de aula, fizemos várias e várias atividades a respeito. E vou deixar mais uma para vocês aqui na descrição desse vídeo. Tem o link, é só vocês clicarem. E não esqueçam de colocar numa pastinha ou no envelope, como eu tinha solicitado naquela primeira videoaula, que quando nós retornarmos eu vou dar uma olhadinha aí nessas atividades, tá bom?